O assobio da morte. Na pequena vila de Santa Mônica, aninhada entre montanhas densamente florestadas, corria um antigo e assustador conto sobre um assobio mortal que assombrava a região. Os mais velhos da vila falavam sobre o assobio da morte, um som etéreo e penetrante que anunciava a chegada de um espírito vingativo. Segundo a lenda, qualquer um que ouvisse o assobio estaria marcado para morrer em 7 dias. A vila, conhecida por sua tranquilidade e beleza natural, guardava uma atmosfera de medo e mistério quando a noite caía. Durante o dia, os moradores viviam suas vidas normalmente, mas ao pôr do sol, as janelas eram fechadas, e as portas trancadas. Ninguém se aventurava nas ruas escuras após o crepúsculo, temendo ouvir o temido assobio. Certa noite, um grupo de jovens amigos de Mariana, Pedro, Júlia e Rafael decidiu desafiar a lenda. Estavam cansados de viver sob o medo constante de uma história que, acreditavam, não passava de superstição. Armados com lanternas e coragem, decidiram explorar a floresta onde o assobio era mais frequentemente ouvido. Vamos provar que não há nada a temer, disse Pedro, o mais ousado do grupo. Apenas uma velha lenda para assustar crianças. Mariana, no entanto, estava nervosa. E se for verdade? E se realmente houver algo lá fora? Precisamos saber, respondeu Rafael. Se não fizermos isso, viveremos com medo para sempre. Júlia concordou, e o grupo se preparou para a noite de exploração. Caminharam até a borda da floresta e entraram no denso emaranhado de árvores. O ar estava frio e pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas. As sombras das árvores se alongavam à medida que a noite caía, criando formas sinistras e movimentos ilusórios. Avançaram cautelosamente, iluminando o caminho com suas lanternas. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som de seus passos e pelos sussurros nervosos. Aproximadamente meia hora de caminhada, eles chegaram a uma clareira onde a luz da lua penetrava através das copas das árvores, criando um brilho prateado no chão. Vamos descansar aqui um pouco, sugeriu Júlia, tentando acalmar seu coração acelerado. Eles se sentaram em um tronco caído, ouvindo os sons noturnos da floresta. Pedro estava prestes a comentar sobre a tranquilidade do lugar quando um som baixo e sibilante cortou o ar. Um assobio. Os 4 amigos se entreolharam, a cor sumindo de seus rostos. Isso não pode ser, sussurrou Mariana, tremendo. Fiquem calmos, disse Pedro, embora sua voz tremesse. Pode ser o vento. O assobio continuou, mais alto e mais próximo. Parecia vir de todas as direções, envolvendo-os em uma sensação de pânico. Rafael pegou sua lanterna e começou a iluminar freneticamente ao redor, procurando a origem do som. Mas não havia nada além das árvores e da escuridão. Precisamos sair daqui, disse Júlia, levantando-se rapidamente. Agora! Eles começaram a correr pela floresta, o assobio os perseguindo, penetrando seus ouvidos e seus corações com medo. A escuridão parecia mais densa, e cada passo que davam parecia levá-los mais fundo no labirinto de árvores. O som do assobio tornou-se insuportavelmente alto, um grito agudo que reverberava em suas cabeças. Finalmente, avistaram as luzes da vila à distância e correram desesperadamente em direção a elas. Quando finalmente saíram da floresta, o assobio cessou abruptamente. Ofegantes e suados, os amigos se jogaram no chão, aliviados por estarem de volta à segurança da vila. Você ouviu isso, certo? Não era nossa imaginação, disse Rafael, ainda tentando recuperar o fôlego. Era real, confirmou Júlia, seus olhos arregalados de medo. Nos dias que se seguiram, a vila foi abalada por uma série de eventos estranhos. Pedro foi o primeiro a notar algo errado. Em sua casa, os objetos começaram a se mover sozinhos, e ele frequentemente sentia uma presença fria e opressiva perto dele. Mariana começou a ter pesadelos terríveis, sempre com o assobio como pano de fundo. Rafael e Júlia relataram ouvir sussurros e risos distantes, mesmo quando estavam sozinhos. O medo e o pânico começaram a tomar conta do grupo. Decidiram procurar ajuda com a anciã da vila, Dona Maria, que era conhecida por seu conhecimento sobre o folclore local e por seus dons espirituais. Vocês não deveriam ter ido à floresta, disse Dona Maria, sua voz grave. O assobio da morte é real,
e vocês agora estão marcados. Mas o que podemos fazer? Como podemos nos livrar disso? Perguntou Júlia, desesperada. A única maneira de quebrar a maldição é confrontar o espírito que assobia, explicou Dona Maria. Vocês precisam voltar à floresta e encontrar a origem do som. Só então poderão tentar apaziguá-lo e pedir por misericórdia. Embora aterrorizados, os amigos sabiam que essa era sua única chance. Naquela noite, se prepararam novamente, acompanhados por Dona Maria, retornaram à floresta. Seguiram os mesmos passos que os levaram à clareira, mas desta vez com um propósito claro. Chegando à clareira, o assobio começou novamente, mais intenso e angustiante do que antes. Dona Maria instruiu-os a formar um círculo e começou a entoar cânticos antigos, tentando se comunicar com o espírito. De repente, uma figura nebulosa apareceu na luz da lua, flutuando acima do chão. Era uma mulher com olhos tristes e uma expressão de dor profunda. Por que vocês perturbam meu descanso? A figura perguntou, sua voz ecoando como o assobio que os atormentava. Viemos pedir por misericórdia, respondeu Dona Maria. Estes jovens não sabiam do perigo. Por favor, liberte-os da maldição. A figura os observou com olhos penetrantes. Fui traída e morta injustamente. Meu espírito está preso nesta floresta, condenado a assobiar meu lamento eterno. Se vocês querem ser libertos, devem encontrar meus ossos e dar-me um enterro digno. Determinados a quebrar a maldição, os amigos prometeram cumprir o desejo do espírito. Com as instruções da figura, procuraram pelos restos mortais dela na floresta. Depois de horas de busca, encontraram um esqueleto enterrado sob uma árvore antiga. Com cuidado, exumaram os ossos e os levaram de volta à vila, onde organizaram um funeral digno. Durante a cerimônia, o assobio cessou, e uma sensação de paz desceu sobre a vila. Ao término do funeral, a figura apareceu novamente, mas desta vez com uma expressão serena. Obrigado, disse ela, antes de desaparecer em um brilho suave de luz. Os amigos nunca esqueceram a experiência. A vila de Santa Mônica voltou à sua tranquilidade habitual, mas a história do assobio da morte tornou-se uma lição para todos. Alguns mistérios não devem ser desafiados, e o respeito pelos mortos é fundamental. E assim, a lenda do assobio da morte permaneceu, não mais como uma fonte de medo, mas como uma história de redenção e respeito. Os jovens aprenderam que, às vezes, a coragem não é enfrentar o desconhecido, mas entender e honrar o que já foi. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima!